Olá, pessoal. Esse vai ser um treinamento que nós vamos dividir em vários mini vídeos, né, de para explicar sobre como que a gente usa o Midora Visita no dia a dia do propagandista. Em resumo, pessoal, o Midora Visita pode ser uma das melhores ferramentas de trabalho no seu dia a dia da propaganda médica. Por quê? Porque ela vai fazer um roteiro em segundos, que mesmo os mais treinados, as pessoas têm mais tempo de mercado, têm muita dificuldade de montar um roteiro produtivo. O que seria um roteiro produtivo, Gabriel? É um roteiro que eu não preciso ficar me deslocando o tempo inteiro de carro, é um roteiro onde eu chego e o médico já me atende mais rápido, é um roteiro que eu vou no médico e aí eu vou num outro, eu vou ter que atravessar a cidade toda, aí eu demoro para achar um estacionamento. Então, se bem alimentado, o Midora Visita te dá um roteiro de 10 visitas num dia em segundos, um roteiro de 15 visitas no dia em segundos e um roteiro de 20 visitas no dia em segundos. Além do mais, o Midora Visita serve também como uma agenda de trabalho, aonde você vai registrar toda a sua programação do dia, da semana e do mês, e ela vai servir como um alerta sobre as suas programações. E essa programação ela é muito importante, porque quando você usa, por exemplo, o Midora, o roteiro inteligente, ele vai puxar os médicos agendados e já adicionar esse médico agendado no seu roteiro, de forma que você não esqueça do seu agendamento. Além do mais, o Midora Visita também tem uma área de prescritor, e nessa área de prescritor vai vir uma série de informações dele. Entre eles, a gente tem o CRM primário, que são as informações básicas, o nome dele, CRM, qual que é a especialidade, o que, que ele atende mais, redes sociais, nome do secretário, qual o nome o que, que é a secretária, data de aniversário da secretária, do prescritor, uma série de informações iniciais ali sobre o profissional que você trabalha, e depois ele vem com uma relação de perguntas que a gente chama de um CRM com 8 dimensões, onde a gente tenta entender esse profissional que a gente está trabalhando para sempre ajudá-lo no dia a dia, e como a gente vai ajudá-lo, vai acelerar o relacionamento com ele, vai ajudar a desenvolvê-lo mais rápido na prescrição de fórmula e vai ajudá-lo a direcionar mais fórmulas ou mais pacientes para sua farmácia. E se for bem sucedido nisso, talvez até um direcionamento exclusivo só para a sua farmácia, que de cara isso abaixa muito o índice de orçamento rejeitado na sua farmácia. Tá? Além do mais, o Midora Visita traz o Midora Orienta, que é uma ferramenta de IA que faz a leitura das suas visitas, do CRM do seu prescritor e te orienta sobre qual estágio está o relacionamento, qual pergunta você pode fazer na próxima visita, o que você pode estar abordando com esse prescritor. Outra ferramenta do Midora Visita é a ferramenta de indicadores. Você tem todos os seus indicadores de trabalho no dia a dia. Traz também uma área de gamificação, onde vai ser valorizado o seu trabalho, onde você se coloca ali e se vê em que estágio, né, do trabalho você está. E ela vai te trazer várias funcionalidades. Eu vou agora começar com a primeira funcionalidade, que é a funcionalidade da agenda. Então, para que serve a agenda? A agenda serve para que você não deixe de registrar e você não esqueça dos compromissos que você faz com os médicos. Você pode dividir por mês, semana ou dia. Então, normalmente a gente deixa aqui por dia, né, por mês, né? E aí, como é que se usa essa agenda? Então, vou fazer aqui a primeira parte do treinamento. Eu vou adicionar um prescritor. Então, normalmente, ou eu vou fazer uma agenda com um novo prescritor, que eu vou explicar depois como é que faz o lançamento e cadastro desse novo prescritor, ou eu vou fazer uma agenda com o prescritor que eu já visito, tá? Normalmente aqui, vamos supor que eu vou fazer uma visita ao Dr. Daniel Barbosa Campos. Então, eu seleciono o Dr. Daniel Barbosa Campos. A secretária agendou para mim no dia 12 de junho de 2026. O horário dessa visita, ela agendou para mim às 16 horas. Então, eu vou selecionar aqui às 16 horas. 16 horas. E normalmente ele agenda de meia e meia hora. Vamos supor que você queira uma agenda mais longa, você muda aqui para mais tempo, né?
Tá dando 1h30 entre uma visita e outra, mas normalmente a gente considera meia e meia hora. Quando você conhece o seu médico, quando você tem algumas informações que a gente cadastra lá no CRM, às vezes você até já vai ter um alerta ali que é melhor agendar 1h30, porque você tem um tempo de espera muito grande com esse prescritor. O tipo de agenda. Se é um prescritor que a secretária agendou, que ele é sempre agendado, então ela já está falando que a sua próxima visita vai ser nesse dia, então você deixa aqui. Se ela fala que se é um retorno de algo que você ficou de levar para ele depois da visita, você coloca retorno. Cada uma dessas escolhas tem uma cor diferente, isso ajuda muito a organizar a sua agenda. Se é uma prospecção, um médico que te passaram ou um prescritor que você encontrou na internet, você lança prospecção. Se é um evento, vou fazer um evento lá no consultório ou num hotel, eu lanço o evento. Ou se é simplesmente um acompanhamento de alguma atividade específica, eu lanço acompanhamento. O importante é, uma vez que eu coloco aqui o horário, o dia, eu coloco aqui que normalmente é planejado, realizado, cancelado, então está planejado, tudo começa sempre como planejado. E aqui eu escrevo o que eu vou levar lá. Vamos supor que o Daniel é um médico, o doutor Daniel é um médico que eu já visito, eu sei mais ou menos o que ele quer. Eu fiquei de levar para ele uma amostra de uma fórmula para emagrecer, que é para diminuir ali a compulsão alimentar. Então eu vou deixar isso aqui para que eu lembre antes de ir visitar o doutor Daniel. Levar amostra de fórmula para emagrecer e diminuir compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Então, eu posso deixar aqui tudo escrito, e aí toda vez, assim, um dia antes de eu ir naquele médico, o que eu recomendo? Passo os olhos ali na minha agenda para verificar o que está pendente, o que eu tenho que levar amanhã, porque às vezes eu preciso entrar em contato com o laboratório, com algum farmacêutico da farmácia, ou às vezes com o gerente. Então eu preciso sempre estar ali 1 a 2 dias antes de executar a agenda, estar conferindo se não tem nada ali pendente, que eu dependo de alguém para aquilo, para poder levar. Porque o que acontece na prática? É muito comum o propagandista visitar e ter algumas pendências ali e ele não cumpriu a pendência. Exemplo, ele ficou de levar essa amostra para o médico ou para um nutricionista e no dia da visita ele chegou lá e falou: nossa, esqueci da agenda, esqueci da amostra, nossa, não olhei a agenda. E aí na hora que a gente vai ver essa falta do produto ali, de não ter olhado na agenda, acaba fazendo com que eu perca a visita, tá? Então, salvei a agenda e vai ficar aqui registrado aqui esse horário. E tudo que eu for fazer de campo, de trabalho, é fundamental que eu vá registrando aqui na minha agenda de trabalho. Essa agenda ela tem uma importância muito grande. Depois eu vou explicar sobre roteiro inteligente, tá? O roteiro inteligente é o local onde eu crio aqui a minha agenda do dia. E aí, como os prescritores já estão na minha agenda, ele vai trazer para esse dia os prescritores já agendados. Então, ele vai montar um roteiro, muitas vezes, até em função do meu prescritor já agendado. Então, esse é o treinamento sobre a agenda do Midora Visita, ok?